Aceita entrar na sua casa com a sua permissão. Entro na sua casa. Muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. E a partir de agora trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. E agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem represo com ninguém. Nem com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador dos estados, nem com o senador da República, nem com o deputado estadual, nem com o deputado federal, nem com o prefeito, principalmente nem com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela Rádio Comunitária Altaneira FM, ou pela live ao vivo, transmitido pelo Facebook, Altaneira Ceará Brasil, 28 de setembro de 2019, 12 horas e 1 minuto, horário oficial de Brasília, sob a proteção de Deus, com as bênçãos de Jesus, inicio a 45ª edição do programa. E hoje eu vou falar um pouco, para você ouvinte, sobre a atualidade que está o país de hoje. Muitas vezes olhamos e falta até esperança por um país melhor. E o que não se pode faltar é esperança. Nós temos que acreditar. E segundo a fonte, o Globo, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal aprova tese que pode anular a condenação e condenações da Lava Jato. Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal aprovou na quinta-feira um entendimento que pode anular condenações da Lava Jato. Para a maioria da Corte, réus delatados devem apresentar alegações finais depois dos réus delatadores. Na Lava Jato, a praxe era abrir prazo comum para todos os réus. A nova tese pode justificar a anulação de condenações em processos que foram instruídos com a regra anterior. Na próxima quarta-feira, o plenário vai discutir a abrangência dessa decisão, se valerá para processos em que as condenações foram determinadas ou será aplicada apenas a partir de agora. No mês passado, a segunda turma, formada por 5 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, entendeu que primeiro devem falar os delatores e por isso anulou a condenação imposta ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Isso porque o então juiz Sérgio Moro, que conduzia a Lava Jato em Curitiba, abriu prazo conjunto para todos os réus se manifestarem antes da decisão final. Mas Bendini foi delatado e, de acordo com a segunda turma, deveria ter sido mais tempo para se defender. Concordaram com o entendimento da segunda turma os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do STF, Dias Toffoli. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux defenderam o prazo conjunto para as manifestações de todos os réus. Indistintamente, Marco Aurélio Melo se ausentou antes de terminar a sessão e por isso não voltou. O julgamento da tarde teve impacto apenas para o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que apresentou recursos contra os mesmos motivos de Bendini. A decisão, que terá os detalhes definidos só na semana que vem, será um precedente importante para nortear outras decisões, mas os juízes e ministros não são obrigados a seguir o mesmo entendimento em casos futuros. Isso porque não há efeito vinculante. Cada magistrado tem autonomia para analisar o caso específico antes de decidir se concede ou nega um habeas corpus. Para evitar anulações em massa na Lava Jato, Barroso propôs que a nova interpretação seja aplicada apenas a processos
penais a serem julgados daqui para frente. Fux concordou com essa alternativa. Toffoli disse que tinha outras sugestões para orientar juízes de todo o país na aplicação do entendimento do STF, mas apresentaria suas ideias apenas na próxima quarta. Barroso argumentou que as alegações finais, não apenas em resumo do que já foi apresentado ao longo do processo, logo, o réu delatado não se surpreenderia com a manifestação do delator. Ninguém é surpreendido por nada que se traga alegações finais. Em alegações finais, se limita a interpretar, analisar, comentar as provas já produzidas, disse. Barroso também fez um compilado da história recente de investigações a casos de corrupção no Brasil. Segundo ele, se a decisão da segunda turma for mantida, será um retrocesso no combate a essa prática. Esse não é um caso isolado, produz efeito sistêmico na legislação que ajudou o Brasil a romper o paradigma que vigorava em relação à corrupção e criminalidade de colarinho branco, declarou. Na última quarta, Fachin tinha votado no mesmo sentido. Ele explicou que para justificar a anulação de uma condenação, o réu precisa demonstrar que foi prejudicado por não ter se manifestado depois dos delatores. O ministro ressaltou que a decisão de um juiz de estabelecer prazo comum para todos os réus não pode ser considerado ilegal, porque não há lei previsão de alegações sucessivas. Moraes argumentou que na ação penal o interesse do delator é o mesmo do Ministério Público. Como nos processos penais, os acusadores se manifestaram antes. O correto seria os delatores apresentarem suas defesas por último. Para ele, não se pode tratar todos os réus da mesma forma, porque eles têm interesses diversos. O interesse processual do delator é demonstrar ao juiz que as suas informações foram imprescindíveis para a obtenção de provas e para a condenação. Até porque, se de nada prestar delação, o delator não terá as vantagens prometidas. O delator tem interesse totalmente oposto ao interesse do delatado. A absolvição do delatado, afastaria a eficácia da delação. E por isso, o delator não teria e não receberia os benefícios acertados com o Ministério Público, disse Moraes. Ainda segundo o ministro, as garantias constitucionais direcionadas aos réus não impedem a condenação de culpados. Nada custa ao Estado respeitar o devido processo legal. O contraditório é a ampla defesa. Nenhum culpado, nenhum corrupto, nenhum criminoso deixará de ser condenado, se houver provas, se o Estado respeitar esses princípios constitucionais, declarou o ministro Alexandre de Moraes. Depois da decisão da segunda turma, vários réus em situações idênticas pedirão o mesmo benefício. Edson Fachin pediu para a questão ser examinada no plenário com a presença dos 11 ministros, para que uma tese geral para nortear futuras decisões dos tribunais. Somente o ministro Ricardo Lewandowski tem 4 pedidos pendentes à espera de um posicionamento do plenário. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também pediu anulações de 2 condenações, a do triplex do Guarujá, caso pelo qual está preso, e a do sítio de Atibaia, em que foi condenado em primeira instância. Fachin é o relator desse recurso. Segundo Balanço da Lava Jato, a tese jurídica inaugurada na segunda turma tem potencial para anular 32 sentenças envolvendo 143 réus, condenados somente na operação. Mas a decisão também pode reverberar em processos fora da operação. Isso se os ministros do STF e juízes brasileiros decidirem replicar a decisão tomada pelo plenário da Corte. Eventual interpretação menos abrangente também pode ser um fato para diminuir o impacto da decisão. Então, o STF está para analisar na próxima semana essa nova tese
será uma interpretação que pode livrar, como bem falou, mais de 143 réus. Segundo a fonte, isto é, Janot disse que foi armado a sessão do STF para matar Gilmar Mendes e suicidar. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse ao jornal Estado de São Paulo que chegou aí armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. Não ia ser se ameaçar, não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele, Gilmar, e depois me suicidar, afirmou o Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República. O motivo, segundo o ex-procurador-geral, foi que Gilmar Mendes teria difundido uma história mentirosa sobre sua filha, e por isso me tirou do sério, relatou ao jornal. Em maio de 2017, Janot pediu o impedimento de Gilmar na análise de um habeas corpus de Eike Batista, com argumentos de que a mulher do ministro Gilmar Mendes atuava no escritório Sérgio Bermudes, que advogava para o empresário. Ao se defender em ofício, a então presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar afirmou que a filha de Janot, Letícia Ladeira Monteiro de Barros, advogada para a empreiteira OAS, em processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Segundo o ministro, a filha do ex-procurador-geral da República poderia, na época, ser credora por honorários advocatícios de pessoas jurídicas envolvidas na Lava Jato. Cheguei a entrar, segundo a fala do Rodrigo Janot, cheguei a entrar no Supremo com essa intenção, relatou ao Estado de São Paulo. Ele estava na sala, na entrada da sala de sessão, eu vi, olhei, e aí veio uma mão mesmo, foi a mão de Deus, segundo o Rodrigo Janot. Procurado Gilmar Mendes não haveria se pronunciado até o fechamento dessa matéria aqui do Folha de São Paulo. Também, segundo aqui a fonte, isto é, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão no endereço de Janot após declaração sobre Gilmar Mendes. Ontem, a Polícia Federal fez busca na casa e no escritório de advocacia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em Brasília. Um dia após ele declarar um suposto plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A medida foi decretada de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito da fake news. Os agentes descaracterizados buscam armas que o ex-procurador teria em seu poder. Nesse momento, ontem, 2 equipes da Polícia Federal foram no apartamento de Janot, localizado na asa sul de Brasília. Um vizinho, irritado com a presença de jornalista no local, jogou um balde d'água no jornalista que fazia plantão embaixo do bloco. No entanto, errou a mira. Não ia ser ameaçado, não. Ia ser assassinado. Mesmo ia matar, segundo as palavras do Rodrigo Janot, que queria matar o ministro Gilmar Mendes. O caso teria ocorrido em maio de 2017, quando o então procurador pediu o impedimento de Gilmar Mendes. Em ofício do Supremo Tribunal Federal, afirmou ser suspeito. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público autoriza o porte de arma para membros do Ministério Público, independentemente de qualquer ato formal de licença ou autorização. Em 2015, no entanto, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para portar arma de fogo, é preciso que o membro do Ministério Público demonstre capacidade técnica para isso. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a porte de arma, nesses casos, não dispensa o registro, procedimento em que é exigida a comprovação de capacidade técnica. Mesmo aposentado, Janot conserva a prerrogativa de porte de arma. E nessa brincadeira ia matar o ministro Gilmar Mendes. Segundo aqui a fonte G1.globo, Moraes suspende porte de arma de Janot e o proíbe de se aproximar do ministro Gilmar Mendes, do STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem
a suspensão do porte de arma do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o proibiu de se aproximar de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que apura ofensas e ameaças ao ministro do tribunal. O ex-procurador preferiu não prestar depoimento, vai marcar posteriormente horário e local com a Polícia Federal. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, foi chamado ao local para acompanhar o fim das buscas. O Estatuto da Ordem exige que busca relacionada a advogados seja acompanhada pela entidade. Em nota, Gilmar Mendes sugeriu ajuda psiquiátrica a Rodrigo Janot e pediu providências a Alexandre de Moraes, entre as quais a suspensão do porte de arma do ex-procurador-geral. Alexandre de Moraes ordenou uma medida cautelar que proíbe o procurador de chegar a menos de 200 metros, quilômetro é demais, 200 metros, de qualquer ministro da Corte. Diante do exposto, com base nos artigos 282, inciso 2 e 319, inciso 2 do Código de Processo Penal, aplico a Rodrigo Janot Monteiro de Bairro a medida cautelar de proibição de aproximar-se a menos de 200 metros de qualquer um dos ministros desta Corte, bem como impedir seu acesso ao prédio sede anexo neste tribunal, escreveu Alexandre de Moraes. O ministro justificou a medida sobre o argumento de que tem por objetivo evitar a prática de novas infrações penais e preservar a integridade física e psicológica dos ministros, advogados, serventuários da Justiça e do público em geral que diariamente frequenta esta Corte. Moraes destacou ainda que a intenção de matar um ministro da Corte é um fato gravíssimo. O quadro revelado é gravíssimo, pois as entrevistas concedidas sugerem que aquele que não concorde com decisões proferidas pelo ministro dessa Corte deve resolver essas pendências usando de violência, armas de fogo e até com a prática de delitos. Além de autorizar a busca no endereço que permitiu a coleta de armas, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, Moraes ordenou que seja colhido o depoimento de Janot, garantido o direito ao silêncio, determina ainda que seja colhido o imediato depoimento de Rodrigo Janot Monteiro de Barros, salvo se houver recusa do acompanhamento por tratar-se de direito do investigado ao silêncio. O ministro afirmou que as medidas eram necessárias para averiguar se há mais planos para atentar contra a vida de Gilmar Mendes. Na espécie estão presentes os requisitos dos artigos 240 do Código de Processo Penal para a ordem judicial de busca e apreensão no domicílio pessoal, pois devidamente motivada em fundadas razões de alicerçada. Então, como você ouvinte pode observar, o caso aí que deu polêmica de quinta-feira para cá, quando o Rodrigo Janot disse que teria ido com sua arma e teria até já engatilhado para matar o Gilmar Mendes. Isso ele disse no dia 27, no dia 26, no dia anterior, no jornal, e no dia 27 a Polícia Federal já estava em sua casa vasculhando. Eu quero que a justiça seja celera em todo o país, dessa forma que foi. Porque quer dizer, a partir do momento que se ameaça um juiz que se diz uma coisa que pode até ser mentira, porque ele não chegou a fazer o ato. Ele pode até estar mentindo também. De tudo pode acontecer. E aí, ele disse isso no dia, o ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, disse no dia, quando foi no outro, a Polícia Federal já estava lá, com mandato pelo ministro Alexandre de Moraes em sua casa. E já vinha a medida cautelar que afastava ele de 200 metros de todos os ministros da Corte. Então veja que tamanha celeridade na justiça do país, na Suprema Corte, quando se ameaça um ministro. Em minha concepção, em minha análise, em minha humilde opinião, essa celeridade da justiça brasileira deveria ser em todos os âmbitos. Você ouvinte, se estiver sendo ameaçado de morte e for pedir um apoio policial, demora meses e muitas vezes até anos.
Caso esse que mostra que nós temos hoje no Brasil mais de 200 juízes ameaçados de morte. Juízes, mais de 200, não, mais de 100 juízes ameaçados de morte. Juízes esses que estão andando na linha certa contra o crime de diversos tipos, do colarinho branco, entre outros. E desses 100 e pouco, apenas 70 são escoltados. Em 2011, o Brasil ficou abismal quando veio a morte daquela juíza no Rio de Janeiro, morta após abrir um inquérito de investigação e iria ser condenado na segunda-feira. 11 policiais militares do estado de São Paulo, e na sexta-feira a juíza foi assassinada. A mesma já tinha passado 5 anos com escolta policial e a justiça teria encerrado o prazo, teria recolhido a escolta da mesma e ela estava andando despreparada. Então, despreparada assim, sem escolta. Então, quem matou a juíza não foi o crime, foi o estado do Rio de Janeiro. É o conselho, os tribunais que dão esse suporte. Então você vê, hoje nós temos juízes ameaçados de morte que não tem escolta policial e já pediram, mas a justiça argumenta que as provas não são concretas, muitas vezes que não tem dinheiro. E aí, quando se mexe com o ministro, quando se diz que iria se mexer no ministro do STF, no outro dia já se tem uma medida cabível. Então o que o país está precisando é desse tipo de celeridade. Não é só para fulano ou para ciclano, não é para todos. Ou nós iremos descumprir todos os dias o que diz a Constituição Federal, que diz que a lei é para todos. A cada dia que passa, você ouvinte percebe que a lei não é para todos. O seu direito não é o mesmo de um juiz, que era para ser os direitos iguais. A diferença é que ele tem uma magistratura e você não. Nós somos um cidadão comum, soldado raso, mas a lei era para ser para todos. O mesmo crime que um cidadão viesse a cometer, o juiz também era para os dois ser condenados por igual, mas não. A pena que um juiz, um magistrado, a pena para ele, quando ele se é envolvido em algum caso, é ter uma aposentadoria compulsória. É a pena para ele que se tem. Muitas vezes, em algum caso extremo, se tem uma prisão domiciliar. Então se percebe isso todos os dias, se vê casos que a lei não é para todos. A lei é para quem tem a chamada, no nosso popular, condição financeira. Porque se pode contratar um advogado bom para se fuçar as brechas da lei, que acha. Não roda muito, se acha todo tipo de brecha da lei. Então é de se ficar abismal com esse tipo de caso no país. Que se vê todos os dias esse tipo de caso. Segundo a fonte, isto é, Força Tarefa da Lava Jato pede semiaberto para Lula. A Força Tarefa da Operação Lava Jato pediu na sexta-feira, ontem, a juíza da Vara de Execuções Penais do Paraná, Carolina Lebos, para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vá para o regime semiaberto. A petição foi assinada por 15 procuradores da Lava Jato, inclusive o procurador Deltan Dallagnol. Lula está preso em regime fechado desde o dia 7 de abril de 2018 para cumprir pena de 8 anos e 10 meses no caso do triplex imposta pelo Superior Tribunal Federal de Justiça. Essa sua petição, os procuradores afirmam que foi certificado o bom comportamento carcerário, requisito subjetivo pelo superintendente da Polícia Federal no Paraná, e ouvida a defesa, requisito formal, considerando, portanto, a pena fixada pelo Superior Tribunal de Justiça do responsável. O custodiado, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, encontra-se na iminência de atender ao critério temporal, requisito objetivo definido no caput do artigo 112 da LEP,
um sexto da pena para progressão de regime, escreve. Outra vértice, em se tratando de execução provisória da pena, a existência de garantia integral, a reparação do dano e a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Artigo 33, inciso 4º do Código Penal. É suficiente para autorizar mudança a regime prisional mais brando, conforme indicado por este juiz, afirma os procuradores. Segundo os procuradores, trata-se de direito do apenado de, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, passar ao cumprimento da pena do regime mais benéfico. Então os ministros, os procuradores pediram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vá para regime semiaberto. Ao tempo em que ratifica-se ao tópico 2 do despacho, no evento 785, sempre ressalvando o entendimento anteriormente exposto, tendo em vista as reclamações ajuizadas pelos próprios veículos de comunicação deferidas pela Suprema Corte, o Parque Federal não se opõe ao deferimento dos requerimentos de entrevista formulados no evento. Por fim, é o que diz o despacho dos procuradores, o cumprimento da pena preventiva de liberdade tem como pressuposto a sua execução na forma prerrogativa conceituada na lei do artigo 112. Então, se achou, se tem lei para que se vá para prisão domiciliar, se tem que se cumprir. Porque para se mostrar, como eu falei anteriormente, que a lei é para todos, vamos mostrar. A lei tem que ser para todos, não para uns e outros não. E lembrando que se tem muito preso em presídios hoje, que já cumpriram suas penas há mais de 4 e muito mais de 5 anos, e ainda estão presos, porque não se tem olhares sérios para essas pessoas. Porque se já cumpriu sua pena, se deve ter uma lei para automaticamente um juiz revisar, um procurador, seja o que for, qual cargo da justiça, para se soltar. Mas não se vê hoje em dia que se tem umas pessoas que são tratadas de forma diferente. É como eu falei anteriormente, a lei não é para todos, a lei é para os especiais. Até a própria lei pede que você, se for errar, erre maior, que a pena é menor. Porque hoje, se um corrupto, um ladrão, roubar 10 milhões de um banco, ele vai ser preso de prisão de 3 até 10 anos, um corrupto no caso, de 3 até 10 anos, e se ele for réu primário, e entre outros requisitos que se tem na forma da lei, um deles é réu primário, ele vai passar no máximo 3 anos. O máximo dele vai ficar 3 anos. E se aquele que roubou uma galinha é a mesma pena, se réu primário da mesma forma, é também 3 anos. Então o que roubou a galinha vai sair do jeito que entrou, sem nada. E o que roubou 10 milhões vai sair rico, com a mesma penalidade do que roubou a galinha. Então se tem que se ver essas atrocidades na lei. Porque a lei ela deve ser prevista de forma diferente, de forma dos crimes são diferentes. Tem que se distinguir isso, quem rouba uma galinha para quem rouba 10 milhões. A pena não pode ser a mesma. Ah, mas é roubo, ou a pena é a mesma. Não, a pena tem que ser diferente. Tem que se estipular o valor que foi defraudado, e aí se estipula o tempo e a devolução também, se fazer um confisco sério nas suas contas para que seja devolvido todo o dano causado à pátria. E segundo a fonte Congresso em Foco, abuso de autoridade, o Congresso derruba 18 vetos de Bolsonaro. O Congresso Nacional derrubou na noite da terça-feira 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro sobre o projeto de lei que regulamenta o abuso de autoridade.
Um dos vetos que não passaram foi o que trata da punição criminal para quem desrespeitar prerrogativas de advogados. Ou seja, esse ponto vai fazer parte da lei. Deputados e senadores pretendiam analisar, na noite da terça-feira, vetos presidenciais e o orçamento federal para 2020. Na votação do projeto de abuso de autoridade, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, encerrou a sessão por falta de presença e provocou uma nova para a quarta-feira. A votação do projeto de abuso de autoridade foi simbólica, ou seja, sem um registro dos votantes e em bloco, com análise dos 33 vetos de Bolsonaro de uma vez pelos congressistas. Antes da votação, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, falou sobre a existência de 3 grupos no Senado. Grupo que defende a manutenção integral dos vetos, que deve ter um pouco mais de 30 senadores. Outro grupo que defende a derrubada total, que deve ter outros 30 senadores. E um terceiro grupo, entre 15 e 20 senadores, que defende a aprovação de um acordo para que se possa derrubar os vetos e se possa manter outros tantos. Você agora vai ver alguns vetos que foram mantidos e outros derrubados na sessão conjunta pela Câmara e pelo Senado. Alguns vetos que foram derrubados foi o primeiro, disposição expressa de se tratar de ação penal pública incondicionada, admitindo ser de forma subsidiária a ação privada subsidiária da pública, quando esgotado o prazo legal do Ministério Público. Outro ponto também que foi derrubado o veto foi a decretação de medida de privação de liberdade e manifestar desconformidade com a lei do caput do artigo, ainda prevê deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Não substitui prisão preventiva por outra cautelar cabível ou não conceder liberdade provisória quando cabível, ou não deferir liminar ou habeas corpus quando cabível. Parágrafo único do artigo. Em qualquer dos casos, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Outro veto que também foi derrubado foi constranger o preso mediante violência grave, ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si ou terceiro. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo de pena cômoda à violência. Outro veto que também foi derrubado na sessão foi a ação de policial ou autoridade que deixar de identificar ao preso ou identificar-se falsamente durante a detenção ou prisão. Ainda prevê que o responsável por interrogatório em sede de procedimentos investigatórios de infração penal deixar de identificar-se ao preso ou atribuir-se ao mesmo falsa identidade, cargo ou função. Em qualquer dos casos, penas de detenção de 1 a 4 anos e multa. Outro veto que também foi derrubado foi o impedimento sem justa causa de entrevista pessoal e reservada do preso ou réu com seu advogado. Ainda prevê impedir que ocorra entrevista pessoal e reservada com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso do interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Em qualquer dos casos, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Outro veto é iniciar a persecução penal, civil ou administrativa contra quem sabe ser inocente ou sem justa causa fundamentada, pena de 1 a 4 anos e multa. E outro veto foi derrubar acesso da defesa aos atos do processo, negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso a outros e aos autos dos investigados preliminar, ao termo circunstanciado,
ao inquéritor a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvando o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Outro veto foi antecipação de culpa aos investigados em meio de comunicação ou rede social, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Criminaliza a violência de direito ou prerrogativas de advogado concernentes à sua inviolabilidade no exercício da profissão, comunicação com clientes, presença do requerimento e do representante da OAB na prisão em flagrante e garantia de não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, salvo em sala especial ou na ausência desta em prisão domiciliar, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então esses foram alguns vetos que foram derrubados, e os vetos mantidos foram o inciso 3º do caput do artigo 5º, que diz: proibição de exercer funções de natureza policial ou militar no município em que tivesse sido praticado o crime e naquele em que residia ou trabalhar a vítima pelo prazo de 1 mês a 3 meses de prisão. O artigo 11, executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoas que não estejam em situação de flagrante delito ou sem ordem prescrita de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, ou de condenado ou internado fugitivo, pena de detenção de 1 ano e 4 e multa. O caput do artigo 14, o veto também foi mantido: fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filme, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único do artigo 14. Não haverá crime se o intuito da fotografia ou filmagem for de produzir prova em investigação criminal ou processo penal ou de documentar as condições de estabelecimento penal. Caput do artigo 17 diz, que foi outro veto mantido: submeter o processo internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto de qualquer que lhe restrinja o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, internado ou apreendido na autoridade ou de terceiro, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Outro veto também que foi mantido pela sessão conjunta é o inciso 1º do artigo do parágrafo único do artigo 17. O internado tem menos de 18 anos de idade. O inciso 2 do parágrafo único do artigo 17. A presa internada ou apreendida estiver grávida no momento da prisão, internação ou apreensão com gravidez demonstrada por evidências ou informação. Inciso 3º do parágrafo único do artigo 17 diz que o fato ocorreu em penitenciária. O inciso 2 do inciso 1º do artigo 22, executar mantido de busca e apreensão em imóvel ou suas dependências, mobilizando veículo pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional ou de qualquer modo extrapolando os limites da autorização judicial para expor os investigados à situação de vexame. O caput do artigo 26 também diz induzir ou instigar pessoas à prática infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito,
fora das hipóteses previstas em lei, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inciso 1º do artigo 26, se a vida é capturada em flagrante delito, pena é de detenção de 1 ano a 4 meses e multa. O inciso 2 do capítulo 26 diz que não configura crime as situações de flagrante, esperando, retardado, prorrogado ou diferido. Parágrafo único do artigo 29 diz que incorra na mesma pena quem, com igual finalidade, omite dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso. Outro também artigo mantido pela sessão conjunta, pelos vetos, é deixar de corrigir o artigo 34 de ofício ou mediante provocação com competência para fazer o erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento, pena de 3 meses a 6 meses e multa. Artigo 35, coibir, dificultar ou impedir por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, associação, agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então essas são alguns vetos que foram, algumas leis que já tinham sido aprovadas e foram mantidas e foram vetadas pelo presidente da República, e na sessão conjunta do Senado se foi derrubado 18 vetos, pelo presidente da República, e a sessão conjunta Câmara e Senado, Câmara Federal e Senado Federal, tem o poder de derrubar os vetos. Deixar alguns vetos, foi deixado, como já lido, e outros foram mantidos. Porém, eu vejo que se tem um alarme de leis que se tem que ser aprovadas, porque essas ainda são leis pequenas. O país tem que ver ainda um avanço em termos de lei. Infelizmente, os homens que fazem a lei não se está vendo muitos resultados, com exceções de muitos que tentam fazer, como o senador Jorge Cajuru, do estado do Goiás. Ele falou na tribuna do Senado e tem um projeto de lei que duplica a pena para crimes contra as mulheres. Então é esse tipo de avanço que o país tem que ver, tem que duplicar, tem que penalizar mais ainda. Tem que se colocar, como diz o ditado, lei mais forte do crime contra a mulher, a violência contra a mulher, seja física, seja psicológica, a lei do abuso sexual também, o homicídio, a corrupção. Nós presenciamos o Brasil todo um avanço dos crimes contra a pátria, dos crimes de corrupção, mas ainda se tem que ter um avanço em fortalecimento da lei para que essas pessoas possam retornar aquele dinheiro, porque não se tem nenhuma lei que defina que aquele dinheiro tem que retornar para a pátria. E o que a lei define é que retorne uma porcentagem, e não se pode existir isso. Num país sério não existe negócio de porcentagem do que foi roubado. Eu roubo a pátria e aí a justiça me obriga eu devolver uma porcentagem. Eu não peguei dinheiro a juro. Você tem que devolver o dinheiro integral com juro e correção monetária. Se a pessoa roubou 1 milhão, se faz uma soma, e com aquele tempo que foi roubado, passou mais de 2 anos para ser julgado, e está aqueles 2 anos, quanto de juro? Vamos botar aí 20%, que tem que ser botando para matar mesmo. Não estava matando a pátria, desviando o que era do povo. Então, se der aí 1.200.000, então é o que se tem que pagar. A pátria tem que se devolver, porque muitos, sempre quando se pega dinheiro, nunca se tem o dinheiro, mas é balela. Eles se tem muito mais do que roubar. Muitas vezes, sempre, nunca está no nome deles, de quem
dos corruptos que desviam o dinheiro da pátria. Ou está no nome de algum familiar, e tem aqueles mais espertos ainda que colocam no nome dos amigos. Então é esses amigos que tem que fazer o confisco. A lei ela tem que ser mais abrangente para isso. A lei ela só pega só até a pessoa. Se fazer um confisco, o que é um confisco? É uma fiscalização de conjunto da Polícia Federal, investigações com a Receita Federal para se investigar contas bancárias até no exterior, mas muitos deles colocam no nome de amigos. É aí onde entra uma lei para se fazer esse confisco na conta dos amigos dessas pessoas. Segundo a Agência Brasil, o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, é preso em Brasília. A Polícia Federal prendeu no dia 26, em caráter preventivo, o ex-governador do estado do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB. Miranda foi detido na manhã em Brasília, no apartamento funcional ocupado pela esposa, a deputada federal Dulce Miranda, do MDB, e transferido para Palmas em um avião da Polícia Federal. Também foram detidos preventivamente o pai do ex-governador, José Edmar Brito Miranda, e o irmão Marcelo Miranda Brito Miranda, Júnior. Segundo a Polícia Federal, os três são suspeitos de integrar uma organização criminosa supostamente envolvida com corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Além dos 3 mandatos de prisão preventiva, 11 mandatos de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara da Polícia Federal de Palmas, Tocantins, a 4ª Vara Federal, estão sendo cumpridos em endereços presidenciais e comerciais ligados aos investigados. As ações acontecem simultaneamente em 4 cidades de Tocantins: Palmas, Tocantinha, Tupirama e Araguaína. 3 municípios paraenses: Santana do Araguaia, Sapucaia, São Félix do Xingu, além de Goiânia. Batizada da Operação 12º Trabalho, a ação deflagrada esta manhã é um desdobramento de outras investigações que, de acordo com a Polícia Federal, indicaram que os integrantes da família Miranda usaram sua influência à ocupação de cargos comissionados estratégicos para a atuação da organização criminosa. O ex-secretário extraordinário da integração governamental do Tocantins, Elmar Batista Borges, e a esposa dele, Tatiana Félix Arcanjo, foram presos na Operação Carotenoides. De acordo com a Polícia Federal, Borges é suspeito de negociar a compra e venda de carros para regularizar dinheiro de propina e recebimento por Marcelo Miranda. Olha que nome bonito. Foi indiciado mesmo de negociar. Olha o tamanho do... Para não se resumir em roubo, em lavagem de dinheiro. Se diz que é suspeito de negociar a compra e venda de carro para regularizar o dinheiro de propina recebida, para não dizer que é lavagem de dinheiro. A ação, na manhã, visa a obtenção de novas provas e a interrupção da continuada dos crimes de lavagem de dinheiro, empregando laranjas para dissimular a origem ilícita de bens imóveis e imóveis adquiridos, segundo a Polícia Federal, com dinheiro recebido a título de propina em troca de favores a empresários que mantinham contratos com o poder público, resultado de um trabalho conjunto com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal. A investigação aponta que a organização criminosa causou um prejuízo à ordem pública de mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos, não só do estado do Tocantins, e a todo o país, porque isso é dinheiro público do imposto que você paga. Ainda de acordo com a Polícia Federal, mesmo depois que as investigações vieram ao público, o grupo prosseguiu realizando operações simuladas envolvendo o comércio de gado de corte e empresas de fachada, construção e venda de imóveis, para ocultar ou dissimular a natureza do dinheiro, origem, localização, movimentação, propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direto ou indiretamente, das infrações penais. Com o avanço das investigações, foi possível identificar
que os ilícitos praticados pela organização criminosa estão agrupados ao redor de 7 grandes eixos econômicos, que envolvem a administração de fazenda e de atividade agropecuária, compra de aeronaves, gestão de empresas de engenharia e construção civil, entre outros. A reportagem da Agência Brasil não conseguiu contato com os advogados de Marcelo Miranda, de seu pai e de seu irmão. A deputada federal dos Miranda, que não está sendo investigada, não se manifestou sobre a prisão do marido em seu funcional. Mas aí é se vendo a coisa linda que está no país mesmo. Acusada aí, a família, né, o pai, o irmão, de ter desviado mais de 300 milhões de reais. É muito dinheiro. O que não daria para se fazer com desse tanto de dinheiro? É muito dinheiro. E aí muitos dizem, mas não tem dinheiro para a saúde. Não. Estamos em crise. É a chamada crise. Eu sei quem é que está em crise direitinho, é o povo. É quem está se acordando 3, 4 horas, 5 horas da manhã para ir trabalhar, ganhar um salário mínimo. É o aposentado, que também se acorda 3, 4 horas da manhã para enfrentar a fila para ir tirar seu dinheiro. É o assalariado que recebe 1, 2, até 3 salários mínimos, mesmo quem está em crise, tendo que comprar um botijão de gás de mais de 60 reais. O preço do arroz e do feijão, tudo lá em cima. Essas pessoas que estão em crise. Mas o país em si está gerando muito dinheiro. Que se está dando para se desviar de mais 300 milhões de reais dos cofres públicos. Desses 300 milhões de reais aí, sabe voltar? Não volta. Eu vou colocar aqui muito. Não volta 50 milhões para os cofres públicos. Para os cofres públicos, perdão. Não vai se voltar 50 milhões. Então, todo dia se vê esses absurdos de casos de corrupção sendo desviados de todo o país, sem se contar naqueles que estão desviados debaixo dos panos, entre aspas. Tem muita gente sabendo. Mas aí é onde a lei tem que se avançar para combater esse tipo de prática. Porque aí já se deveria ter uma lei. Foi iniciada a investigação, já era para estar preso. Aqui não tem padinés, 50 anos de prisão. Quem roubar, tanto faz aí roubar R$1 com 1 bilhão, é 50 anos de prisão. Quem mandou roubar. E aí, e principalmente se for, eu não digo um roubo, outro tipo de roubo, mas o caso de corrupção devia ser 50 anos de prisão, fora tudo que deveria devolver. Porque pode ir atrás que esse ex-governador ele tem muito mais do que os 300 milhões de reais. Certo que esses 300 milhões ele foi partido, né, para muitas pessoas que estão envolvidas, de empresários, como se diz nas investigações. Mas aí, como eu disse a você, eu vim te confio. Não vai voltar 50 milhões desse dinheiro, o máximo. Estou botando aqui o máximo. Estou achando muito demais para ser devolvido. E aí é gente morrendo em fila de hospitais, muitos deles em fila de postos de saúde, porque não tem médico, não tem um remédio, não tem um dipirona, e o dinheiro para ser desviado tem. Não se tem o básico, não se tem uma educação de qualidade, não se tem um salário de qualidade para os professores e para todos que merecem, que estão se esforçando para fazer jus a seu trabalho, mas tem dinheiro para ser desviado. Então o povo, você ouvinte, tem que dar um basta nisso. Segundo a fonte G1.globo, o Senado aprovou indicações políticas para o CAD. O Senado aprovou indicações políticas para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. As indicações só foram aceitas depois de acordo de parlamentares com o Executivo negociar ações que o próprio governo sempre criticou. É bom deixar bem claro isso. O CAD é responsável pela análise de funções de empresas e pelo julgamento de infrações como a prática de cartéis, a combinação de preços entre empresas. O Conselho tem 7 vagas e atualmente está com apenas 3 integrantes, sem um quórum mínimo de 4 para realizar julgamento. Os indicados pelo Presidente da República têm de passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois pelo plenário. Em maio, o presidente Jair
Bolsonaro chegou a encaminhar 2 nomes para o CAD, os 2 indicados pelos ministros da Justiça e da Economia. Senadores não gostaram porque as indicações não teriam sido negociadas com eles, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, não marcou as sabatinas. Em agosto, Bolsonaro retirou as indicações e apresentou 4 novos nomes que tiveram a chancela de Alcolumbre, presidente do Senado. Os advogados Luiz Augusto Azevedo de Almeida, Hoffmann, Lenise Rodrigues Prado, o economista Luiz Henrique Bertolino Braido e o subchefe adjunto de política econômica da Casa Civil, Sérgio Costa Ravagnani, foram todos sabatinados e aprovados. A comissão também aprovou a recondução do superintendente do CAD, Alexandre Cordeiro Macedo. O nome dele está na lista de indicações políticas. Seria do presidente do progressista, o senador Ciro Nogueira, que nega o pedido. No Senado, a aposta é que o empreendimento, o preenchimento de cargos com o aval dos senadores pode ajudar na sabatina do deputado Eduardo Bolsonaro do PSL, se ele for indicado para embaixador nos Estados Unidos. A prática recebeu críticas. Isso é péssimo. A instalação do balcão de negócios com a política do toma lá da cá é um desastre com a política e um desastre para o governo e para as instituições que nos representam, disse o líder do Podemos, Álvaro Dias. O líder do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, nega qualquer tipo de barganha do governo. Eu não vejo isso porque no momento em que se aceitam indicações que possam ser técnicas, não existe aquela contrapartida na portaria fechada. Eu te dou um ministério e não me pergunto o que eu vou fazer lá. Só vota comigo. Isso não está acontecendo. Eu dou até o meu exemplo e do PSL, afirmou o Major Olímpio do PSL de São Paulo. Um levantamento do jornal Estado de São Paulo faz um mapa de troca de apoio do Congresso por cargos do governo. De um total de 101 nomeações para as superintendências estaduais feitas entre janeiro e 15 de setembro, 50 foram por meio de indicações políticas que envolveram em grande parte os partidos que compõem o Centrão. Segundo o jornal, o PSD ficou com 8 cargos, MDB e PSL com 7 cada um, Democratas e Solidariedade 6 cada, 6 indicações, PL e PSDB com 2, PP, PROS, PTB e PDT 1 cada. Outros partidos fizeram 8 indicações para órgãos como o IPAM, IBAMA, INCRA, SUFRAMA, FUNASA e também para os ministérios da Agricultura, da Economia e da Saúde. Os 51 cargos que completam os 101 nomeações foram preenchidos por militares, 21, e servidores de carreira, 30. Outra questão é o uso de emendas parlamentares para ganhar simpatia de parlamentares. Na semana passada, 35 governistas de oposição se manifestaram preocupação com o uso político das emendas para evitar interpretações distorcidas sobre o critério de liberação das emendas. Pediram transparências e ampla publicação e que seja atendido todos os senadores, independentemente de filiação partidária ou de posicionamento com votações. Então é isso. É triste ver essa realidade acontecendo, né? Segundo aquilo que a matéria diz, é que essas indicações, segundo a Folha de São Paulo, é que essas indicações são políticas, vindas por pessoas, deputados, senadores. Então isso é triste, porque se vê a forma da chamada velha política sendo feita, da antiga política, troca de apoio e troca de cargo. Por isso que a maior parte desses cargos tem que ser por mérito, por concurso público, principalmente nesses tribunais superiores. Tem que ser por mérito, tem que fazer um concurso público, que é o melhor que se tem. Essas empresas estatais, o que se vê muito é que
se existe para se acontecer isso, para gerar mais emprego. Porque quem indica é o presidente da República. Ele quem loteia tudo isso. Eu não falo só no atual, eu falo em todos que já passaram. Que até também, segundo a Lava Jato, se mostra isso, que as indicações políticas é quem reina. Então, uma boa tarde a você ouvinte, e agradeço pela sua permissão de estar aí na sua casa e fique na paz.